Quando minha filha disse aquelas palavras para mim, eu não chorei. Não gritei. Nem sequer discuti. Ela disse: resolva você mesma, mãe, com uma voz tão calma, tão ocupada, como se estivesse falando de uma chaleira quebrada ou de uma conta atrasada. Não da própria mãe. Não de mim. O que ela não sabia era isto. Aquela frase mudaria tudo entre nós. E o que eu fiz no dia seguinte? Foi algo que ela nunca imaginou. Algo que fez o telefone dela tocar sem parar, até que o silêncio a assustasse mais do que qualquer discussão jamais poderia. Se você está ouvindo minha história hoje, espero que a vida esteja sendo gentil com você. E se essas histórias trouxerem conforto, reflexão ou até uma companhia silenciosa, então talvez você fique comigo e se inscreva. Que seus dias sejam tranquilos, e que você nunca se sinta invisível na própria família. Meu nome é Birgitta Noren. Tenho 59 anos. Esta é a minha história. Agora moro sozinha, em um apartamento pequeno nos arredores da cidade. Não é solitário do jeito que as pessoas imaginam. As paredes estão limpas, as janelas abrem com facilidade, e as manhãs são quietas. Às vezes, o silêncio é uma bênção. Às vezes, é um lembrete do que falta. Meu marido, Sten Falco, faleceu há 4 anos. Ele era um homem calmo. Não do tipo que enchia o ambiente com barulho, mas do tipo que o preenchia com firmeza. Quando Sten estava vivo, os problemas não sumiam, mas pareciam mais leves, como se alguém estivesse segurando a outra ponta do peso. Depois que ele se foi, eu me disse que era forte o suficiente. Eu tinha criado uma filha. Sobrevivi a invernos, decepções e às mudanças lentas da idade. Acreditava que a independência era algo para se orgulhar. O nome da minha filha é Lynn Stroberg. Lynn costumava me ligar todo domingo. Ligações curtas, mas carinhosas. Ela perguntava sobre minha saúde, reclamava do trabalho, ria de coisinhas bobas. Com o tempo, essas ligações ficaram menos frequentes. Domingos viraram na próxima semana. A próxima semana virou silêncio. Eu não reclamava. Me dizia que ela estava ocupada. É o que as mães fazem, nós desculpamos, entendemos, esperamos. Até uma tarde em que esperar ficou pesado demais. Era um dia de chuva, daquele tipo que não tem pressa, só cai pacientemente. Eu estava me sentindo mal há semanas. Nada dramático. Apenas um cansaço profundo nos ossos, uma tontura que ia e vinha. Meu médico queria que eu fizesse exames, mas eu não dirigia mais, e o transporte público parecia demais naquela manhã. Então liguei para Lynn. Ela atendeu no 3º toque. Lembro disso claramente. Oi, mãe, disse ela, distraída. Eu ouvia teclados, vozes, movimento. Contei que precisava de ajuda para ir à clínica. Tentei soar casual. Não queria parecer velha. Ou fraca. Houve uma pausa. Um suspiro. Mãe, disse ela, hoje eu realmente não posso. Você vai ter que resolver isso sozinha. Resolver sozinha. As palavras não doeram de imediato. Caíram quietas, como neve. Mas a neve se acumula. Eu disse, tudo bem, porque é isso que eu sempre digo. Ela disse, te ligo depois, porque é isso que ela sempre diz. A ligação terminou. Fiquei ali sentada por um tempo longo, segurando o telefone na mão, olhando para o nada. Não estava com raiva. Estava com algo pior. Me senti desnecessária. Naquela noite, mal dormi. Ficava ouvindo a voz de Sten na minha cabeça. Ele costumava dizer, Birgitta, o silêncio pode ser mais alto que palavras. Eu nunca tinha entendido isso até aquele momento. Na manhã seguinte, acordei cedo. Meu corpo estava pesado, mas minha mente estranhamente clara. Preparei um chá. Abri a janela. Fiquei olhando as pessoas saindo para o trabalho, carregando suas vidas para frente sem notar a minha parada no tempo. E foi aí que tomei uma decisão. Não foi barulhenta.
Não foi dramática. Não envolveu gritos nem acusações. Decidi levar minha filha ao pé da letra. Se eu devia resolver sozinha, então eu realmente faria isso. Liguei para a clínica e remarquei a consulta para mais adiante na semana. Depois liguei para um número que não discava há muito tempo, o Serviço de Assistência Comunitária. Em seguida, fiz outra ligação, para uma mulher chamada Astrid Berg. Astrid é enfermeira. Olhos gentis. Voz calma. Ela ajudou Sten nos últimos meses dele. Quando atendeu, reconheceu meu nome na hora. Como você está, Birgitta? Perguntou ela. Quase chorei ali. Não de tristeza, mas porque alguém perguntou. Nas horas seguintes, arrumei coisas que eu vinha adiando. Visitas de cuidados domiciliares. Transporte médico. Papelada que Lynn sempre prometia ajudar depois. Fiz tudo sozinha, devagar, com cuidado. Cada ligação parecia fechar uma porta. Não com raiva. Com aceitação. Naquela tarde, Astrid passou aqui para me examinar. Sentou à mesa da cozinha, tomando um café, olhando ao redor. Você se vira bem, disse ela. Mas não precisa fazer tudo sozinha. Eu sorri. Pelo visto, preciso. Ela não perguntou mais. Algumas verdades não precisam de explicação. O que eu não fiz naquele dia foi ligar de volta para Lynn. Foi a primeira vez, na vida inteira dela, que eu não tomei a iniciativa. A noite chegou. Meu telefone ficou quieto. Na manhã seguinte, ele tocou. Uma vez. Eu não atendi. Uma hora depois, tocou de novo. Fiquei olhando ele vibrar na mesa, sentindo algo desconhecido subir no peito. Não era satisfação. Não era vingança. Era controle. Ao meio-dia, havia chamadas perdidas. Mensagens. Curtas no começo. Mãe, você está bem? Por que não atende? Virei o telefone de cabeça para baixo. Passei o dia fazendo coisas comuns. Limpei a casa. Cozinhei uma sopa. Sentei com Astrid enquanto ela explicava meu plano de cuidados. A vida seguiu. O telefone continuou tocando. À noite, as mensagens mudaram. Por favor, me liga. Estou preocupada. Mãe? Ouvi o silêncio entre os toques. Agora parecia diferente. Parecia intencional. Dormi bem aquela noite. No dia seguinte, as ligações ficaram desesperadas. As mensagens de voz de Lynn não eram mais apressadas ou distraídas. Eram trêmulas. Mãe, por favor. Aconteceu alguma coisa? Me liga de volta. Ela ligou de novo. E de novo. Até o fim daquele dia, ela tinha me ligado 28 vezes. Eu sei porque contei. Não por orgulho. Por incredulidade. Foi preciso minha ausência para ela notar minha presença. Mas eu ainda não atendi. Ainda não. Porque antes de atender aquele telefone, eu precisava ter certeza de uma coisa. Precisava saber se ela estava ligando por medo. Ou por compreensão. E isso só ficaria claro no que aconteceu depois. O silêncio pode parecer poderoso, até começar a parecer perigoso. E era exatamente aí que minha filha estava, no limiar entre o medo e a compreensão. Quando finalmente peguei o telefone naquela noite, não liguei de volta para Lynn. Eu escutei. Reproduzi as mensagens de voz dela devagar, uma após a outra. Não para puni-la, mas para ouvir o que realmente estava ali. No início, a voz dela era afiada pela preocupação, cortada pelo pânico. Depois, amoleceu. Havia algo mais por baixo. Arrependimento, talvez. Ou uma percepção. Coloquei o telefone de volta na mesa. Naquela noite, sonhei com Sten. Ele estava na nossa cozinha antiga, aquela com o piso de madeira gasto. Ele não disse nada.
Apenas me olhou do jeito que sempre fazia quando eu estava prestes a tomar uma decisão difícil, firme, paciente, confiando em mim para escolher com sabedoria. Na manhã seguinte, acordei com uma calma estranha. Não paz. Clareza. Astrid Berg chegou logo depois do café da manhã. Ela notou o telefone imediatamente, virado de rosto para baixo, em silêncio por fim. Ela tem ligado, disse Astrid com delicadeza. Não era uma pergunta. Sim, respondi. Você não atendeu. Não. Astrid assentiu devagar. Às vezes, ela disse, as pessoas só nos ouvem quando paramos de falar. As palavras dela ficaram comigo muito tempo depois que ela foi embora. Por volta do meio-dia, bateram à minha porta. Não alto. Cuidadoso. Como se quem estivesse do lado de fora não tivesse certeza de ser bem-vindo. Eu soube antes de abrir. Lynn estava ali, o casaco meio abotoado, o cabelo preso para trás de forma muito apertada. Os olhos dela se moviam rápido, examinando meu rosto, minhas mãos, a sala atrás de mim, como se estivesse verificando se eu era real. Mãe, ela disse, ofegante. Por que você não atendeu? Eu me afastei e a deixei entrar. Ela parecia menor na minha sala de estar. Não mais jovem, apenas incerta. Do jeito que as crianças parecem quando percebem que os pais têm vidas além delas. Eu fiquei preocupada, ela continuou. Pensei que algo tivesse acontecido. Eu esperei. Ela notou um novo calendário na parede. Os documentos arrumados com cuidado na mesa. O cartão de visitas de Astrid. O que é tudo isso? Perguntou. Coisas que eu resolvi, eu disse calmamente. Ela franziu a testa. Você não me contou que precisava de ajuda. Eu a olhei então. Olhei de verdade. Eu contei, eu disse. Você me mandou resolver sozinha. As palavras ficaram suspensas entre nós. Não com raiva. Não cortantes. Apenas verdadeiras. Lynn se sentou devagar. Esfregou as mãos uma na outra do jeito que fazia quando era criança e estava nervosa. Não foi isso que eu quis dizer, ela disse. Mas você disse, respondi. E eu escutei. Houve uma longa pausa. Ela abriu a boca, depois fechou de novo. Eu não pensei que você ia sumir, ela sussurrou. Eu não sumi, eu disse. Eu fiquei bem aqui. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Não do tipo dramático. As lágrimas quietas que vêm quando as desculpas acabam. Eu não percebi, ela disse. Pensei que você era forte. Independente. Eu sorri levemente. Eu sou. Isso não significa que eu não precise da minha filha. Essa frase abriu algo entre nós. Ela chorou então. De verdade. Cobriu o rosto. Tremia com os soluços. Eu não corri para confortá-la. Não porque não a amasse, mas porque esse momento precisava existir exatamente como era. Depois de um tempo, ela ergueu o olhar. Quando você não atendeu, ela disse, eu imaginei tudo. Hospitais. Acidentes. Eu ficava pensando, e se a última coisa que eu tivesse dito para você fosse a resolva sozinha? A voz dela quebrou. Esse pensamento, ela continuou, não me deixava respirar. Eu me sentei à frente dela, as mãos cruzadas com cuidado no colo. É assim que se sente, eu disse baixinho. Estar sozinha com o medo. Ela assentiu devagar. Eu errei. Essa foi a primeira desculpa que ela me deu em anos. Mas desculpas, eu aprendi, não são finais. São portas. E portas podem ser abertas, ou fechadas de novo. Conversamos por um bom tempo naquela tarde. Sobre Sten. Sobre o trabalho dela. Sobre como a vida aos poucos afasta as pessoas umas das outras sem pedir permissão. Houve momentos de calor. Até risadas. Ainda assim, algo ficou sem resolução.
Antes de ir embora, Lynn parou perto da porta e disse: Eu quero ajudar mais. Eu prometo. Eu acreditei que ela estava sendo sincera. Mas acreditar e confiar não são a mesma coisa. Depois que ela saiu, eu me sentei sozinha de novo. O telefone estava quieto agora. Sem toques. Sem chamadas perdidas. Pensei em como a atenção volta rápido quando a ausência aparece. E como some rápido de novo quando o conforto retorna. Naquela noite, Astrid ligou para saber de mim. Ela veio aqui, Astrid disse. Sim. E como você se sente? Pensei bem na pergunta. Vista, eu disse. Mas não segura. Astrid murmurou baixinho. Então a história ainda não acabou. Ela estava certa. Os dias seguintes passaram com suavidade. Lynn ligava. Visitou mais uma vez. Trouxe compras. Fez perguntas. Perguntas de verdade. Ainda assim, algo no tom dela parecia temporário. Como se esse cuidado fosse movido pelo medo, não pela compreensão. E o medo passa. Uma manhã, enquanto organizava papéis, encontrei um documento que quase esqueci, um formulário médico, sem assinatura. Algo que Sten e eu discutimos anos atrás, mas nunca finalizamos. Segurei nas mãos por um longo tempo. Foi aí que percebi algo importante. Se minha filha fosse realmente entender o meu lugar na vida dela, não poderia ser só pelo silêncio. Tinha que ser por uma escolha. Uma escolha que mostrasse a ela não só que eu poderia desaparecer, mas que eu poderia decidir meu futuro sem esperar pela permissão dela. Peguei o telefone e fiz outra ligação. Não para Lynn. Para um advogado. E ao desligar, senti o peso familiar da suspense se instalar no meu peito. Porque o próximo passo que eu estava prestes a dar iria testar se a preocupação da minha filha era temporária. Ou se finalmente se transformaria em respeito. E essa resposta, eu sabia, mudaria nosso relacionamento para sempre. Na manhã seguinte ao dia em que liguei para o advogado, eu acordei antes do alarme. O quarto ainda estava escuro, aquele tipo de escuridão que não assusta mais depois que a gente vive o suficiente. Fiquei ali deitada, escutando a minha própria respiração, sentindo algo desconhecido se instalar no meu peito. Não era medo. Não era alívio. Era posse. Pela primeira vez em anos, a minha vida parecia algo que eu segurava com as duas mãos. Preparei um chá e fiquei parada na janela, vendo a cidade acordar. Lá embaixo, um ônibus parava, as portas abrindo e fechando. As pessoas entravam e saíam das suas próprias histórias, sem saber da minha se desenrolando silenciosamente lá em cima. Sten costumava dizer que dignidade não é barulhenta. Ela não se anuncia. Ela espera pacientemente pelo momento em que é necessária. Naquele dia, eu entendi exatamente o que ele queria dizer. Lynn não ligou naquela manhã. E, pela primeira vez, eu não fiquei me perguntando o porquê. Não fiquei olhando o telefone. Não inventei desculpas para ela. Passei o dia como se o meu tempo pertencesse só a mim, porque pertencia mesmo. À tarde, Astrid Berg veio para uma visita agendada. Ela percebeu a mudança na hora. Você parece diferente hoje, ela disse, colocando a bolsa no chão. Estou mesmo, eu respondi. Ela sorriu com delicadeza. Mais leve? Não, eu disse, depois de pensar um pouco. Mais clara. Ela sentiu, como se clareza fosse algo que ela via com frequência em pessoas que finalmente paravam de se encolher. Mais tarde, à noitinha, o telefone tocou. Uma vez. Duas. Eu deixei tocar. Depois chegou uma mensagem. Não apressada. Não desesperada. Mãe, é a Lynn. Não estou ligando porque estou com medo. Só quero conversar. Quando você estiver pronta. Li devagar. 2 vezes. Dessa vez, eu não senti
Liguei de volta para ela. Ela atendeu na hora, mas a voz estava calma. Sem pânico dessa vez. Oi, ela disse. Olá, Lynn. Passei o dia inteiro pensando, ela continuou. No que você disse. Sobre esperar. Sobre como eu sempre achei que você ia se ajustar à minha vida, em vez de eu me ajustar à sua. Eu fiquei em silêncio, deixando ela encontrar o caminho nos próprios pensamentos. Eu não quero ser essa filha, ela disse. Aquela que só aparece quando está com medo. Então não seja, eu respondi baixinho. Houve uma pausa. Uma respiração funda do outro lado. Posso passar aí amanhã? Ela perguntou. Não para consertar nada. Só para escutar. Pode, eu disse. Você pode. Quando ela chegou no dia seguinte, não entrou correndo. Bateu de leve na porta, depois esperou. Quando abri, ela me olhou, não passou por mim, não olhou ao redor. Me olhou de verdade. Nos sentamos à mesa. A mesma mesa onde o silêncio já tinha gritado entre a gente. Agora, ele parecia firme. Quero que você me conte tudo, Lynn disse. Não só o que acha que eu aguento ouvir. Então eu contei. Falei das noites depois que Sten morreu, quando o apartamento parecia grande demais. Das manhãs em que minhas mãos tremiam o suficiente para me assustar. Do medo de virar invisível muito antes de virar incapaz. Ela escutou. Escutou de verdade. Sem interrupções. Sem defesas. Quando terminei, ela enxugou os olhos e disse: Eu achava que independência queria dizer que você não precisava de mim. Balancei a cabeça. Independência significa que eu escolho quando me apoiar. Não que eu nunca faça isso. Ela assentiu devagar, absorvendo aquela verdade como algo que ia levar para sempre. Tenho orgulho de você, ela disse. Por ter escolhido você mesma. Eu não fiz isso para te dar uma lição, eu respondi. Fiz para sobreviver com dignidade. Eu sei, ela disse. Mas me ensinou mesmo assim. Naquela noite, saímos para caminhar pelo bairro. Não como mãe e filha, mas como duas mulheres dividindo o mesmo espaço. Ela me contou dos medos dela. Da pressão que carregava. De como evitava a minha vulnerabilidade porque espelhava a dela própria. Pela primeira vez, eu a vi com clareza também. As semanas passaram. Depois os meses. Nosso relacionamento não virou algo perfeito. Mas virou honesto. Ela ligava com regularidade. Não porque achava que tinha que fazer, mas porque queria. E quando não podia, dizia isso claramente. Sem desculpas. Sem sumiços. Uma tarde, enquanto tomávamos café juntas, Lynn disse algo baixinho. Quando você não atendeu o telefone naquele dia, ela disse, eu percebi o quanto podia te perder fácil. Não pela morte, mas pela distância. Encontrei os olhos dela. Distância pode ser tão definitiva quanto. Ela pegou na minha mão. Obrigada por não ter desaparecido de vez. Apertei os dedos dela. Obrigada por finalmente me enxergar. Agora, quando o telefone toca, eu atendo quando eu escolho. E quando não atendo, não me sinto culpada. Porque amor que te respeita não exige acesso constante. Ele pede presença. Se tem uma coisa que aprendi aos 59 anos, é isso: o silêncio pode ser um fim, ou pode ser um começo. Depende de quem o controla. Eu não parei de falar para punir minha filha. Parei para que ela finalmente pudesse me ouvir. E ela ouviu. Se essa história tocou algo dentro de você, se te lembrou de uma ligação que você evitou ou de uma voz que você sente falta, não ignore esse sentimento. Fale, antes que o silêncio tenha que falar por você. Obrigada por escutar a minha história. E se quiser ouvir mais histórias como a minha, fique comigo. Se inscreva, e que o entendimento chegue até você antes que o arrependimento chegue.